Eles riram do menino da roça, até ele consertar o trator que nenhum engenheiro conseguiu. O sol nascia devagar sobre os campos verdejantes da fazenda Santa Helena, no coração de Minas Gerais, pintando o céu de tons dourados que se espalhavam como mel sobre a terra vermelha. Era um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, onde cada amanhecer trazia o aroma do café fresco e o som dos pássaros cantando nas árvores centenárias que protegiam a casa-sede com sua sombra generosa. Mateus Alves acordava todos os dias antes do galo cantar. Aos 12 anos, já carregava nos ombros uma responsabilidade que muitos adultos não conheciam. Seus pés descalços conheciam cada pedra, cada buraco, cada trilha daquela terra que o viu crescer. As mãos pequenas, sempre manchadas de graxa e terra, contavam histórias de concertos improvisados e soluções criativas que faziam o pai, João Alves, balançar a cabeça com um orgulho silencioso. A Fazenda Santa Helena não era apenas um lugar, era um universo próprio. 300 hectares de terra fértil, onde o milho crescia alto e o gado pastava tranquilo sob a sombra das árvores. O dono, senhor Benedito Carvalho, era um homem justo que tratava seus funcionários como família. Ele sabia que cada pessoa ali tinha uma história, um sonho, uma contribuição única para fazer daquele pedaço de chão algo especial. João Alves trabalhava na fazenda há mais de 15 anos. Começou como ajudante geral e, com o tempo, se tornou o responsável pela manutenção de todas as máquinas e equipamentos. Não tinha diploma, mas suas mãos sabiam ler o linguajar dos motores melhor do que muitos engenheiros sabiam ler manuais. E ao seu lado, sempre observando, sempre perguntando, sempre aprendendo, estava Mateus. O menino tinha uma curiosidade que inquietava e encantava ao mesmo tempo. Desde pequeno, desmontava brinquedos para entender como funcionavam. Quando não tinha brinquedos, desmontava relógios velhos, rádios quebrados, qualquer coisa que tivesse engrenagens e fios. Sua mãe, Dona Maria, às vezes se desesperava ao encontrar a casa toda desarrumada. Mas João sempre dizia: "Deixa o menino, Maria. Ele está aprendendo algo que a escola não ensina." Naquela manhã específica, Mateus ajudava o pai a organizar a oficina improvisada que funcionava num galpão nos fundos da fazenda. Era ali que os milagres aconteciam. Tratores que pareciam ter dado o último suspiro voltavam à vida. Bombas d'água que ninguém mais acreditava ganhavam novo fôlego, e geradores que tinham sido dados como perdidos voltavam a ronronar como novos. O menino observava cada movimento do pai, cada decisão, cada improviso. Não sabia ainda, mas estava absorvendo conhecimentos que nenhuma escola poderia ensinar. Estava aprendendo a linguagem das máquinas, a arte de transformar sucata em solução, a magia de fazer o impossível acontecer com criatividade e determinação. A Fazenda Santa Helena respirava tranquilidade naquele início de manhã, sem imaginar que em poucos dias se tornaria palco de uma situação que mudaria para sempre a vida de todos ali, especialmente a de um menino descalço que carregava nas mãos sujas de graxa um talento que o mundo ainda não conhecia. A primeira semana de março chegou trazendo uma preocupação que fez o senhor Benedito perder o sono. O trator New Holland, a máquina mais importante da fazenda, simplesmente parou de funcionar. Não era um problema comum, daqueles que João Alves resolvia com um ajuste aqui e uma peça ali. Era algo mais sério, mais misterioso, mais frustrante. O trator havia parado no meio do campo, como um gigante de metal que simplesmente decidiu dormir e não acordar mais. João passou o dia inteiro tentando identificar o problema. Verificou o combustível, testou a bateria, examinou os fios, limpou os filtros, mas nada fazia a máquina voltar à vida. Era como se ela tivesse perdido a alma. Mateus observava o pai trabalhar, vendo a frustração crescer em seus olhos. Conhecia aquele trator desde pequeno.
Muitas vezes havia brincado ao seu redor enquanto o pai fazia a manutenção regular. Conhecia o som do motor, o cheiro do óleo, o jeito como a máquina vibrava quando estava funcionando perfeitamente. Agora ela estava ali, silenciosa e misteriosa, guardando seus segredos. O Senhor Benedito não podia esperar muito. A época de plantio não perdoa atrasos, e cada dia sem o trator significava prejuízo real. A fazenda tinha outros equipamentos, mas nenhum com a potência e eficiência daquela máquina. Era ela que puxava o arado pesado, que preparava a terra para o plantio, que carregava as sementes de esperança que se transformariam em colheita. No segundo dia, João chamou Zé Pedro, o mecânico mais experiente da região. Zé Pedro tinha mais de 40 anos de profissão, conhecia tratores como ninguém, mas depois de um dia inteiro de trabalho, balançou a cabeça negativamente. Esse problema está além do que eu posso resolver, João. Vai precisar chamar alguém da cidade, talvez até da concessionária. A frustração tomou conta da fazenda. Os funcionários cochichavam entre si, preocupados com o que aquilo poderia significar. Alguns já haviam vivido situações similares em outras fazendas, onde problemas com maquinário resultaram em demissões e dificuldades financeiras. A atmosfera, antes tranquila e confiante, agora carregava uma tensão silenciosa. Mateus continuava observando. Depois que todos saíam, ele ficava ali, olhando para o trator como se pudesse entender o que estava acontecendo apenas com o olhar. Às vezes se aproximava e tocava o metal frio, como se pudesse sentir onde estava o problema. Seu pai sempre dizia que as máquinas falam com quem sabe escutar. Mas o que aquele trator estava tentando dizer? O terceiro dia trouxe uma pequena esperança. O Senhor Benedito conseguiu contato com a concessionária da cidade e eles prometeram enviar um técnico especializado. Era caro, muito caro, mas não havia alternativa. A fazenda precisava daquela máquina funcionando, e se fosse necessário gastar uma fortuna para consertar, assim seria feito. Enquanto esperavam a chegada do técnico, a vida na fazenda continuava em câmera lenta. O trabalho que dependia do trator ficou parado, os funcionários foram realocados para outras tarefas, e uma sensação de incerteza pairava no ar. Mateus percebia a preocupação nos olhos do pai, a tensão no rosto do Senhor Benedito, o murmúrio preocupado dos trabalhadores. Naquela noite, enquanto a família jantava em silêncio, Mateus fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Pai, e se o problema não for onde todo mundo está procurando? João olhou para o filho com curiosidade, mas estava cansado demais para dar atenção à filosofia de criança. Não sabia que aquela pergunta inocente guardava uma sabedoria que logo mudaria tudo. A manhã de quinta-feira trouxe consigo uma comitiva que chamou a atenção de todos na fazenda Santa Helena. 2 caminhonetes pratas chegaram levantando poeira na estrada de terra, carregando equipamentos modernos, e 3 homens vestidos com uniformes impecáveis da concessionária. Eram os especialistas enviados da cidade para resolver o mistério do trator silencioso. O técnico principal, engenheiro Carlos Mendes, era um homem alto e sério, de óculos e cabelos grisalhos, que carregava consigo uma pasta cheia de manuais técnicos e uma confiança que vinha de anos de experiência. Ao seu lado, 2 assistentes mais jovens descarregavam equipamentos eletrônicos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Computadores portáteis, scanners de diagnóstico, medidores digitais que piscavam luzes coloridas. Mateus observava tudo de longe, escondido atrás do galpão, fascinado pela tecnologia, mas também curioso sobre como aqueles homens da cidade abordariam o problema que tinha desafiado seu pai e Zé Pedro. Os especialistas falavam em termos técnicos que o menino não compreendia completamente, mas algo em sua intuição sugeria que talvez estivessem complicando algo que poderia ser mais simples. O engenheiro Carlos começou sua análise conectando cabos e aparelhos ao trator.
As máquinas eletrônicas faziam ruídos estranhos, exibiam números e gráficos nas telas, e os técnicos anotavam tudo em planilhas organizadas. Era impressionante ver tanta tecnologia em ação, mas depois de 2 horas de trabalho, o trator continuava silencioso e os especialistas pareciam cada vez mais confusos. Segundo os diagnósticos, todos os sistemas estão funcionando normalmente, murmurou o engenheiro Carlos, ajustando os óculos e revisando os dados pela 3ª vez. A injeção eletrônica está perfeita. O sistema elétrico não apresenta falhas. A pressão do combustível está dentro dos parâmetros. Teoricamente, este trator deveria estar funcionando. Os assistentes concordaram, balançando a cabeça e apontando para os números nas telas. Tudo indicava que a máquina estava em perfeitas condições, mas a realidade teimava em contradizer a teoria. O trator continuava imóvel, desafiando a ciência e a experiência dos especialistas da cidade. João Alves assistia a tudo com respeito, mas também com uma pontada de frustração. Ele conhecia aquele trator melhor do que qualquer manual técnico poderia ensinar. Sabia o som que fazia quando estava feliz, o jeito como vibrava quando algo não estava certo, os pequenos sinais que apenas anos de convivência podiam revelar. Mas diante de tanta tecnologia e conhecimento formal, mantinha-se em silêncio. O primeiro dia de trabalho dos especialistas terminou sem sucesso. Eles prometeram retornar na manhã seguinte com equipamentos ainda mais sofisticados e um técnico adicional especializado em sistemas eletrônicos. A frustração era evidente nos rostos dos homens da cidade, acostumados a resolver problemas complexos com eficiência e precisão. Mateus continuava observando, aprendendo, absorvendo cada detalhe da situação. Via a tecnologia avançada, ouvia as explicações técnicas, mas sua mente simples e curiosa continuava fazendo a mesma pergunta. E se o problema estivesse em algum lugar onde ninguém estava procurando? E se a solução fosse mais simples do que todos imaginavam? Naquela noite, enquanto a fazenda dormia, preocupada com mais um dia perdido, o menino de 12 anos permanecia acordado, pensando no trator silencioso e sentindo em seu coração que havia algo que todos estavam deixando passar despercebido. O segundo dia de trabalho dos especialistas começou com ainda mais equipamentos e uma determinação renovada. O engenheiro Carlos havia trazido um colega da capital, Dr. Roberto Silva, especialista em sistemas eletrônicos agrícolas, que chegou com uma maleta cheia de dispositivos ainda mais sofisticados e uma reputação de resolver casos impossíveis. A Fazenda Santa Helena se transformou temporariamente em um laboratório a céu aberto. Cabos se espalhavam pelo chão. Computadores portáteis ocupavam uma mesa improvisada e o som de bips eletrônicos ecoava pelo campo. Os trabalhadores da fazenda observavam com uma mistura de admiração e ceticismo, impressionados com a tecnologia, mas preocupados com o tempo que estava passando. Mateus continuava sua observação silenciosa, mas agora com uma curiosidade diferente. Não estava apenas olhando para o trator ou para os especialistas, estava tentando entender a linguagem da máquina que conhecia desde pequeno. Fechava os olhos e tentava lembrar cada som, cada vibração, cada pequeno detalhe que pudesse dar uma pista sobre o que estava acontecendo. Dr. Roberto Silva era meticuloso em sua abordagem. Verificou cada circuito, testou cada sensor, analisou cada linha de código do sistema de controle. Suas explicações eram ainda mais técnicas que as do engenheiro Carlos, cheias de termos científicos que faziam os funcionários da fazenda se sentirem pequenos diante de tanto conhecimento. Estamos diante de um caso muito peculiar, explicou o Dr. Roberto para o Sr. Benedito, que acompanhava o trabalho com ansiedade crescente. Todos os sistemas estão funcionando perfeitamente, mas há algo que está impedindo a máquina de operar.
É como se houvesse uma interferência que nossos equipamentos não conseguem detectar. As horas passavam e a frustração aumentava. Os especialistas tentaram diferentes abordagens, substituíram algumas peças por precaução, atualizaram softwares, mas o trator permanecia teimosamente silencioso. A cada teste falhado, as cabeças balançavam em negativa e os sussurros de preocupação se intensificavam. João Alves se aproximou dos especialistas no final da tarde, com o chapéu na mão e o respeito de quem reconhece o conhecimento alheio, mas também com a experiência de quem convive diariamente com máquinas. "Com licença, doutores", disse com sua voz calma e respeitosa. "Posso fazer uma pergunta? Vocês já verificaram se não tem nada obstruindo a entrada de ar?" O engenheiro Carlos olhou para João com um sorriso condescendente. "Senhor João, esse sistema tem sensores que detectariam qualquer obstrução. Os parâmetros de entrada de ar estão todos normais." A resposta foi técnica e definitiva. Mas João sabia que, às vezes, os sensores não captavam tudo que a experiência podia perceber. Mateus ouviu a conversa e viu o pai se afastar cabisbaixo. Naquele momento, algo se acendeu no peito do menino. Não era apenas curiosidade, era uma certeza estranha de que a solução estava ali, em algum lugar simples que toda aquela tecnologia não conseguia alcançar. Era como se o trator estivesse gritando a resposta, mas numa linguagem que apenas corações simples e mãos sujas de graxa conseguiam entender. Os especialistas trabalharam até o sol se pôr, mas o segundo dia terminou com o mesmo resultado: frustração e um trator silencioso. Doutor Roberto Silva prometeu retornar no dia seguinte com uma abordagem completamente diferente. Talvez até com a necessidade de desmontar o motor completamente. Naquela noite, enquanto a fazenda inteira se preocupava com os custos crescentes e o tempo perdido, Mateus tomou uma decisão que mudaria tudo. Esperou todos dormirem e, na escuridão da noite, dirigiu-se ao campo onde o trator esperava, silencioso e misterioso, guardando seus segredos sob as estrelas de Minas Gerais. A madrugada na fazenda Santa Helena trazia uma quietude especial, quando apenas o canto dos grilos e o sopro suave do vento através das árvores quebravam o silêncio. Mateus caminhou descalço pela grama úmida do sereno, guiado apenas pela lua cheia que iluminava o caminho, até onde o trator permanecia parado, como um gigante adormecido esperando ser despertado. O menino não tinha um plano definido, apenas uma sensação forte de que precisava estar ali, sozinho com a máquina que conhecia desde pequeno. Aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um amigo doente, e colocou as mãos pequenas sobre o metal frio do capô. "O que é que você está tentando me dizer?" murmurou, como se o trator pudesse realmente responder. Nos 2 dias observando os especialistas, Mateus havia aprendido muito sobre diagnósticos técnicos, mas algo em seu coração de criança continuava insistindo que a resposta estava em algum lugar mais simples, mais óbvio, mais humano. Ele conhecia cada parafuso, cada mangueira, cada cantinho daquela máquina, porque havia passado anos brincando ao seu redor enquanto o pai fazia a manutenção. Começou a caminhar ao redor do trator, não com os olhos de um técnico procurando falhas, mas com o coração de uma criança que sabe que, às vezes, as respostas mais importantes estão escondidas nos lugares mais simples. Tocou cada parte que conseguia alcançar, não procurando defeitos, mas sentindo se algo estava diferente do normal. Foi quando se agachou perto da parte traseira que algo chamou sua atenção. Não era um barulho, não era uma peça quebrada, era um cheiro doce e familiar que não deveria estar ali. Mateus conhecia bem aquele aroma porque sua mãe costumava fazer melado caseiro e o cheiro que vinha debaixo do trator era exatamente o mesmo. Deitou-se no chão e se arrastou para debaixo da máquina.
usando a lanterna pequena que sempre carregava no bolso. A luz fraca revelou algo que fez o coração do menino acelerar. Uma mancha escura que gotejava lentamente, formando uma pequena poça pegajosa no chão. Não era óleo, não era combustível, era algo espesso e doce que parecia melado. Mateus sabia que havia descoberto algo importante, mas não compreendia completamente o que aquilo significava. Como melado havia parado debaixo do trator. E por que isso seria importante? Sua mente de criança começou a fazer conexões simples que a tecnologia sofisticada não conseguia alcançar. Levantou-se e começou a seguir o rastro pegajoso que levava até uma área onde costumava haver depósitos de açúcar mascavo que o senhor Benedito guardava para alimentar o gado em épocas de seca. A descoberta fez tudo fazer sentido. De alguma forma, o açúcar havia vazado e criado uma mistura que estava causando algum tipo de obstrução ou interferência no funcionamento do trator. Mas onde exatamente estava o problema? Mateus voltou para debaixo da máquina e começou a examinar cada mangueira, cada filtro, cada entrada de ar. Sua experiência observando o pai trabalhar lhe deu uma pista. Se havia açúcar líquido gotejando, significava que em algum lugar ele havia cristalizado e criado uma obstrução. A entrada de ar do motor estava localizada numa posição que poderia ter recebido respingos da substância doce. Mateus examinou cuidadosamente e descobriu que havia uma crosta fina e transparente bloqueando parcialmente a passagem de ar. Era quase imperceptível, mas suficiente para impedir que o motor funcionasse adequadamente. O menino sorriu na escuridão da madrugada. Havia encontrado o problema que tinha desafiado especialistas, computadores e equipamentos sofisticados. Era algo simples, algo que a tecnologia não conseguia detectar porque estava procurando falhas complexas, quando a resposta era uma obstrução doce e cristalizada que apenas olhos curiosos e mãos experientes poderiam descobrir. Agora restava a parte mais difícil. Como um menino de 12 anos, descalço e com as mãos sujas de graxa, iria convencer os adultos de que havia descoberto o que os especialistas não conseguiram encontrar. O terceiro dia de trabalho dos especialistas começou com uma tensão palpável no ar. O senhor Benedito havia passado uma noite insone, calculando prejuízos e pensando em alternativas. Os custos com os técnicos da cidade estavam se acumulando e cada dia, sem o trator funcionando, representava mais problemas para a fazenda. Mateus acordou cedo, carregando consigo a descoberta da madrugada e uma decisão que o deixava nervoso. Precisava contar para alguém o que havia encontrado. Mas como explicar que um menino de 12 anos havia descoberto algo que escapou aos especialistas? Como fazer com que os adultos levassem a sério a teoria de uma criança? Os técnicos chegaram pontualmente, desta vez com uma proposta drástica. Dr. Roberto Silva havia conversado com a concessionária durante a noite e a recomendação era desmontar completamente o motor do trator. Seria um processo caro e demorado, mas parecia ser a única forma de descobrir o que estava impedindo a máquina de funcionar. Senhor Benedito, explicou o engenheiro Carlos, sabemos que é um investimento alto, mas chegamos ao limite do diagnóstico externo. Para encontrar o problema, precisamos abrir o motor e examinar cada peça individualmente. É um procedimento que pode levar uma semana e custará cerca de R$15 mil. O valor mencionado fez o senhor Benedito engolir seco. Era muito dinheiro para uma fazenda que já estava investindo pesado na época de plantio. Mas sem o trator funcionando, os prejuízos seriam ainda maiores. Parecia não haver escolha. Mateus observava a conversa de longe, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros pequenos. Sabia que tinha uma informação que poderia salvar a fazenda de um gasto enorme e desnecessário. Mas também sabia que seria difícil convencer os adultos a ouvir uma criança quando especialistas formados não tinham conseguido resolver o problema. Foi então que tomou uma decisão.
Aproximou-se do grupo de adultos com o coração batendo forte no peito. Suas mãos sujas de graxa tremiam ligeiramente, mas sua voz saiu firme e clara. Com licença, seu Benedito. Posso falar uma coisa? O senhor Benedito olhou para o menino com carinho. Conhecia Mateus desde pequeno e sabia que ele era inteligente e observador. Claro, meu filho. O que você tem para falar? Eu acho que sei qual é o problema do trator, disse Mateus, sentindo os olhos de todos os adultos se voltarem para ele. O engenheiro Carlos e Dr. Roberto Silva trocaram olhares e um sorriso condescendente apareceu nos rostos dos técnicos. Que interessante, disse o doutor. Roberto com um tom que misturava diversão e paciência. E qual seria o problema, jovem? Mateus engoliu seco, mas continuou com determinação. Tem açúcar cristalizado entupindo a entrada de ar do motor. Eu vi ontem à noite, tá grudado lá e não deixa o ar passar direito. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os especialistas riram baixinho, balançando a cabeça com a tolerância de quem ouve uma criança fantasiando. Menino, disse o engenheiro Carlos, nossos equipamentos mediram o fluxo de ar dezenas de vezes. Se houvesse alguma obstrução, nossos sensores teriam detectado. Mas os sensores não conseguem ver açúcar cristalizado, insistiu Mateus, sentindo as faces esquentarem de vergonha, mas determinado a não desistir. É uma camada bem fininha, quase transparente. Precisa olhar de perto com lanterna. João Alves se aproximou do filho, dividido entre o orgulho pela coragem do menino e a preocupação com a situação constrangedora. Mateus, filho, deixa os doutores trabalharem. Eles entendem dessas coisas. Mas o senhor Benedito, que conhecia a inteligência do menino e também estava desesperado por uma solução, tomou uma decisão que mudaria tudo. Sabe de uma coisa? Não custa nada dar uma olhada. Mateus, mostra pra gente onde você acha que está o problema. A caminhada até o trator foi tensa e silenciosa. Os especialistas seguiam o grupo com ceticismo educado, claramente fazendo aquilo apenas para não contrariar o proprietário da fazenda. João Alves caminhava ao lado do filho, sussurrando palavras de encorajamento, mas também preocupado com o que aconteceria se Mateus estivesse errado. Tá ali embaixo, disse Mateus, apontando para a parte traseira do trator. Tem que deitar no chão para ver direito. O menino se abaixou e se arrastou para debaixo da máquina, seguido relutantemente pelo Dr. Roberto Silva, que murmurava algo sobre perder tempo com fantasias de criança. A lanterna pequena de Mateus iluminou a mancha escura no chão, e o Dr. Roberto franziu a testa. Realmente há algo gotejando aqui, admitiu. Mas isso não significa que seja a causa do problema. Mesmo assim, sua voz havia perdido um pouco da certeza anterior. Segue o rastro, pediu Mateus, apontando para a trilha pegajosa que levava até a entrada de ar. Olha lá em cima, doutor, tem uma crostinha brilhando na luz. Dr. Roberto Silva dirigiu sua lanterna profissional para onde o menino indicava e silenciou. Havia realmente algo ali, uma película fina e translúcida que cobria parcialmente a entrada de ar. Era tão sutil que poderia facilmente passar despercebida, especialmente para quem estava procurando problemas mais complexos. Engenheiro Carlos, chamou o Dr. Roberto, sua voz já sem o tom condescendente anterior. Venha ver isso aqui. O engenheiro Carlos se juntou aos dois debaixo do trator e examinou a descoberta. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais descrença, era surpresa e talvez um pouco de constrangimento. Como você soube disso? Perguntou o Dr. Roberto para Mateus, agora com genuína curiosidade. Senti o cheiro, respondeu o menino simplesmente. Cheiro de melado. Aí fui atrás de onde vinha e achei isso. Minha mãe faz melado em casa, então eu conheço o cheiro. Os especialistas saíram de debaixo do trator e se entreolharam. Mateus também saiu, com as roupas sujas de terra e óleo, mas com os olhos brilhando de expectativa. Havia conseguido mostrar o problema, mas ainda precisava provar que aquilo era realmente a causa da pane. Bem,
disse o engenheiro Carlos, limpando a garganta. Vamos limpar essa obstrução e ver se faz diferença. Não queria admitir abertamente que uma criança havia encontrado algo que eles não conseguiram, mas também não podia ignorar a evidência. A limpeza foi feita com cuidado, usando o solvente apropriado para dissolver a crosta cristalizada sem danificar os componentes. Mateus observava cada movimento, ansioso para ver se sua teoria estava correta. Os outros funcionários da fazenda se aproximaram, curiosos para ver o desfecho da situação. Quando a limpeza terminou, o doutor Roberto Silva se dirigiu para a cabine do trator. Vamos ver se isso resolve, disse, girando a chave de ignição. Por um momento, houve apenas o som do motor de partida tentando funcionar. Então, como um milagre, o motor rugiu para a vida. O som familiar e reconfortante do trator funcionando encheu o ar, fazendo todos sorrirem involuntariamente. A máquina vibrava com sua força habitual, o ronco constante e confiável que todos conheciam e esperavam. Não acredito, murmurou o engenheiro Carlos, balançando a cabeça em descrença. Uma obstrução tão simples que nossos equipamentos não conseguiram detectar. O senhor Benedito se aproximou de Mateus e colocou a mão no ombro do menino. Meu filho, você acabou de salvar a fazenda de um prejuízo enorme. Como posso te agradecer? Mateus sorriu, sentindo um misto de orgulho e alívio. Não precisa agradecer, seu Benedito. Eu só escutei o que o trator estava tentando falar. A notícia da descoberta de Mateus se espalhou pela fazenda Santa Helena como fogo em palha seca. Em poucas horas, todos os funcionários sabiam que o menino de 12 anos havia resolvido um problema que desafiou especialistas da cidade. Mas mais do que isso, havia economizado para a fazenda uma quantia considerável de dinheiro e dias preciosos de trabalho. O engenheiro Carlos e Dr. Roberto Silva passaram o resto da manhã examinando o caso com uma perspectiva completamente nova. Descobriram que o açúcar líquido havia vazado de um depósito mal vedado durante uma chuva forte na semana anterior. O líquido doce havia respingado na entrada de ar e, com o calor do motor, cristalizou, formando uma barreira quase imperceptível. É um caso único, admitiu o Dr. Roberto para o Sr. Benedito. Nossos sensores de fluxo de ar detectaram uma redução, mas interpretamos como variação normal. A obstrução era tão sutil que apenas alguém com conhecimento íntimo da máquina e uma abordagem, digamos, mais orgânica, poderia ter identificado. O que mais impressionou os especialistas não foi apenas a descoberta, mas a forma como Mateus havia chegado até ela. Enquanto eles confiavam exclusivamente em tecnologia e dados, o menino havia usado seus sentidos, sua intuição e seu conhecimento empírico da máquina. Sabe, disse o engenheiro Carlos para João Alves, seu filho tem um talento natural que não se ensina em universidade. Ele pensa diferente, observa coisas que passam despercebidas para quem está acostumado a confiar apenas em equipamentos. João Alves sentiu o peito inchar de orgulho. Sempre soube que Mateus era especial, mas ver o reconhecimento vindo de profissionais formados dava uma dimensão nova àquilo que ele considerava apenas curiosidade de criança. Ele sempre foi assim, disse com a voz embargada de emoção. Desde pequeno mexe em tudo, pergunta de tudo, quer entender como as coisas funcionam. Dr. Roberto Silva se aproximou de Mateus, que ainda estava um pouco tímido com toda a atenção que estava recebendo. Menino, posso fazer uma pergunta? Como você soube que devia procurar na entrada de ar? Por que não em outras partes do motor? Mateus coçou a cabeça, pensando em como explicar algo que para ele parecia óbvio. É que quando meu pai trabalha no trator, eu sempre fico observando. E quando a máquina não quer pegar, a primeira coisa que ele olha é se está chegando combustível, se está chegando energia e se está chegando ar. O combustível e a energia vocês já tinham testado, então só sobrava o ar. A simplicidade da lógica deixou os especialistas impressionados. Era conhecimento básico de mecânica,
mas aplicado com uma intuição que ia além do que os manuais ensinavam. Mateus não sabia termos técnicos complexos, mas entendia os princípios fundamentais melhor do que muitos profissionais. O Senhor Benedito chamou todos os funcionários para se reunirem ao redor do trator, que agora funcionava perfeitamente. "Quero que todos ouçam isso", disse com voz forte e clara. "Hoje aprendemos uma lição importante. O Mateus, um menino de 12 anos da nossa própria fazenda, resolveu um problema que técnicos especializados não conseguiram resolver. Os funcionários ouviram em silêncio respeitoso, mas Mateus podia ver orgulho genuíno nos olhos de cada um deles. Eram pessoas simples, trabalhadoras, que sabiam reconhecer talento e inteligência quando viam. "Isso me ensina", continuou o Senhor Benedito, "que conhecimento verdadeiro não vem só dos livros ou dos diplomas. Vem da observação, da curiosidade, da paixão de entender como as coisas funcionam. E o Mateus tem isso de sobra." Os aplausos começaram devagar, com João Alves sendo o primeiro a bater palmas para o filho. Logo, todos os funcionários estavam aplaudindo, e até mesmo os especialistas da cidade se juntaram à ovação. Mateus sentiu as bochechas esquentarem de vergonha, mas também de felicidade. Naquele momento, algo mudou para sempre na fazenda Santa Helena. Não era apenas o trator que havia voltado a funcionar. Era o reconhecimento de que talento pode aparecer nos lugares mais inesperados e nas formas mais simples. Era a prova de que a sabedoria prática, transmitida de pai para filho, através de anos de trabalho honesto, tem um valor que nenhuma tecnologia pode substituir. Os dias que se seguiram à descoberta de Mateus trouxeram mudanças significativas para a vida do menino e para toda a fazenda Santa Helena. A história se espalhou rapidamente pela região, passando de fazenda em fazenda, ganhando detalhes e admiração a cada relato. O menino descalço, que havia resolvido o mistério do trator silencioso, se tornou uma pequena lenda local. O Senhor Benedito tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Chamou Mateus e João Alves para uma conversa em seu escritório, na casa sede da fazenda. Era um ambiente que o menino conhecia pouco, com estantes cheias de livros, papéis importantes e uma atmosfera de seriedade que o deixou nervoso. "Mateus", disse o Senhor Benedito, sentando-se atrás de sua mesa de madeira escura, "o que você fez aqui foi extraordinário. Não só resolveu nosso problema, mas me fez pensar sobre talentos desperdiçados." O homem fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Quero fazer uma proposta para você e seu pai." João Alves segurou o chapéu com mais força, imaginando o que viria a seguir. Mateus permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. "Estou criando uma pequena oficina especializada aqui na fazenda", continuou o Senhor Benedito. "Não apenas para manutenção das nossas máquinas, mas para atender outras fazendas da região. E quero que vocês dois sejam os responsáveis por ela." A proposta era revolucionária. João Alves seria promovido a chefe da nova oficina, com um salário significativamente melhor, e Mateus seria oficialmente registrado como aprendiz, mesmo sendo menor de idade. Mais importante ainda, o menino teria acesso a cursos técnicos, livros especializados e a oportunidade de aprender com profissionais de diferentes áreas. "Mas tem uma condição", acrescentou o Senhor Benedito, olhando diretamente para Mateus. "Você precisa continuar estudando. Seu talento natural é impressionante, mas educação formal também é importante. Vamos arranjar um jeito de conciliar os estudos com o trabalho na oficina." Mateus mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Havia passado anos observando o pai trabalhar, sonhando em poder mexer de verdade nas máquinas, e agora teria a oportunidade de transformar aquele sonho em realidade. A notícia da nova oficina e da promoção de Mateus se espalhou rapidamente entre os funcionários da fazenda. Houve reações mistas. Alguns ficaram genuinamente felizes pelo sucesso do menino.
Outros sentiram uma pontada de inveja por ver uma criança receber oportunidades que eles jamais tiveram. Mas a maioria dos trabalhadores via na ascensão de Mateus uma esperança para seus próprios filhos. Se um menino da roça, descalço e com as mãos sujas de graxa, podia ser reconhecido por seu talento, talvez houvesse lugar para todos mostrarem suas habilidades únicas. O engenheiro Carlos, antes de retornar para a cidade, fez questão de se despedir de Mateus pessoalmente. "Menino", disse, colocando a mão no ombro do garoto, "você me ensinou uma lição importante hoje. Às vezes a gente fica tão focado na tecnologia que esquece de usar os sentidos básicos. Continue curioso, continue observando e você vai longe." Dr. Roberto Silva deixou para Mateus alguns livros básicos sobre mecânica e motores. "Isso aqui vai te ajudar a entender a teoria por trás daquilo que você já sabe na prática", explicou. "Mas nunca perca essa sua forma de olhar para os problemas. É um dom raro." Naquela noite, a família de Mateus jantou em clima de festa. Dona Maria preparou o prato favorito do filho e João Alves contou e recontou a história do dia, cada vez com mais orgulho na voz. "Meu filho", dizia para Mateus, "hoje você provou que não importa de onde a gente vem ou quantos diplomas a gente tem. O que importa é ter olhos para ver e coragem para falar." Mateus adormeceu naquela noite com a sensação de que sua vida havia mudado para sempre. Não sabia ainda que aquele dia seria apenas o começo de uma jornada que o levaria muito além dos limites da fazenda Santa Helena, mas carregando sempre consigo as lições aprendidas na Terra Vermelha de Minas Gerais. 6 meses depois do dia que mudou sua vida, Mateus caminhava pela nova oficina da fazenda Santa Helena com o orgulho de quem conquistou seu espaço através de talento e dedicação. O galpão havia sido completamente reformado, equipado com ferramentas modernas, bancadas organizadas e até mesmo um pequeno laboratório para testes de componentes eletrônicos. A oficina Alves em Filho, como ficou conhecida, rapidamente ganhou reputação na região. Fazendeiros de cidades vizinhas traziam seus equipamentos quebrados, preferindo a experiência combinada de João e a intuição inovadora de Mateus aos serviços caros da cidade. O que começou como uma solução local se transformou em um negócio próspero. Mateus havia crescido não apenas em conhecimento, mas também em confiança. Continuava usando roupas simples e andando descalço quando possível, mas agora carregava nos olhos o brilho de quem descobriu seu propósito na vida. Pela manhã, estudava numa escola técnica na cidade vizinha, e à tarde trabalhava na oficina, conciliando teoria e prática de uma forma que poucos jovens de sua idade tinham oportunidade. Os livros que Dr. Roberto havia deixado foram apenas o começo. Mateus devorava manuais técnicos, assistia vídeos educativos na internet da fazenda e fazia perguntas que às vezes surpreendiam até mesmo professores experientes. Sua curiosidade natural havia encontrado direção e propósito. Naquela tarde específica, um caso especial chegou à oficina. Era um trator importado, muito mais moderno que aquele que havia consagrado Mateus. O proprietário, um fazendeiro próspero de uma cidade distante, havia trazido a máquina depois que técnicos especializados de 3 concessionárias diferentes falharam em resolver um problema eletrônico complexo. "Ouvi falar do menino que resolve o impossível", disse o fazendeiro para João Alves. "Sei que pode parecer estranho confiar uma máquina de R$500 mil para um garoto, mas estou sem opções." Mateus observou o trator moderno com fascínio. Era muito diferente das máquinas antigas que conhecia, cheio de sensores eletrônicos, telas digitais e sistemas computadorizados. Mas por baixo de toda aquela tecnologia, sabia que os princípios básicos continuavam os mesmos: combustível, ar, energia e mecânica. "Posso dar uma olhada?", perguntou Mateus com a educação que Dona Maria havia lhe ensinado.
O fazendeiro acenou positivamente, curioso para ver como um adolescente abordaria um problema que havia desafiado especialistas. Mateus começou sua análise não conectando computadores ou fazendo testes eletrônicos complexos, mas simplesmente observando, ouvindo e sentindo. Ligou o trator e ficou parado ao lado, de olhos fechados, apenas escutando os sons que a máquina fazia. Havia algo errado no ritmo do motor, uma irregularidade sutil que os equipamentos eletrônicos poderiam estar compensando automaticamente. Depois de 20 minutos de observação cuidadosa, Mateus se dirigiu para uma parte específica do motor. "Pai!" chamou. "Tem uma mangueira aqui que está meio estranha. Não está vazando, mas está vibrando diferente das outras." João Alves se aproximou e examinou o local indicado pelo filho. Era quase imperceptível, mas havia realmente uma vibração anormal numa mangueira de alta pressão. Quando removeram a mangueira para examinar melhor, descobriram que havia uma pequena obstrução interna, provavelmente causada por resíduos do próprio combustível. O reparo foi simples: limpeza da mangueira e substituição de um filtro interno. Em 2 horas, o trator estava funcionando perfeitamente. O fazendeiro ficou impressionado não apenas com a solução, mas com a abordagem metódica e intuitiva de Mateus. "Como você soube onde procurar?" perguntou o homem ainda incrédulo. "As máquinas falam", respondeu Mateus com um sorriso. "Só precisa saber escutar. Meu pai me ensinou que cada barulho, cada vibração, cada cheiro pode contar uma história diferente." Enquanto o fazendeiro pagava pelo serviço, comentou algo que ficaria gravado na memória de Mateus. "Menino, você tem um dom especial. Não perca isso nunca, mesmo quando tiver todos os diplomas do mundo." Naquela noite, enquanto a família jantava e João Alves contava mais uma história de sucesso do filho, Mateus olhava pela janela da cozinha simples para as luzes distantes da cidade. Sabia que um dia deixaria a Fazenda Santa Helena para estudar em universidades, conhecer tecnologias avançadas e ampliar seus horizontes. Mas também sabia que levaria consigo para sempre as lições aprendidas naquela terra vermelha, que talento não tem classe social, que curiosidade é mais valiosa que diplomas e que as soluções mais elegantes às vezes são as mais simples. Sabia que seria sempre o menino descalço de Minas Gerais, que aprendeu a escutar a linguagem secreta das máquinas. E mais importante que tudo, sabia que sua história era apenas o começo de algo muito maior. Uma prova viva de que em qualquer lugar, por mais simples que seja, pode estar escondido o próximo gênio que mudará o mundo. Basta alguém ter coragem de escutar e acreditar. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.